Dando continuidade ao conteúdo sobre circuitos aritméticos, na última aula eu mostrei para vocês a parte do meio somador e do meio subtrator. Esses dois circuitos nós vimos que ele trabalha apenas com um bit. Na verdade, você tinha as características de entrada, saída e do carry out, que era o transporte de saída, ou vai 1, né? E no circuito meio subtrator era o chamado empresta 1, né? O vem 1. Só que no mundo digital que você conhece, os sistemas que você utiliza, que são digitais, eles não trabalham apenas com um bit, na verdade. Você tem o seu computador, por exemplo, que provavelmente é de uma arquitetura de 64 bits, ele vai trabalhar com operações que envolvam 64 bits. Você tem microcontroladores de 8 bits, você tem alguns sistemas que trabalham com 128 bits. Então, dependendo do tipo de dispositivo, ele vai trabalhar com operações que envolvem números maiores, com maior número de bits, né? E nesta aula aqui nós vamos falar sobre o somador completo e o subtrator completo, que são justamente os elementos necessários para você construir esses somadores maiores, né, de mais de um bit. Você vai precisar do somador completo e do subtrator completo, beleza? E então, vamos começar a aula? Aqui estamos com o nosso somador completo de um bit, né? Como eu falei, ele vai possibilitar operações com mais de um bit, porque ele vai ter um terminal a mais chamado de carry in, ou o chamado vem 1. Transporte de entrada também é como chamam em alguns livros. Então a gente tem um desenho aqui do nosso somador completo, ou também chamado de full adder. Você tem as entradas 1 bit por hora, porque a gente vai mostrar como é que ele funciona com mais de um bit, mas a gente precisa entender o elemento principal que faz a operação com 1 bit, para depois expandir para n bits. Então ele vai ter esse elemento aqui que eu vou colocar em outra cor, que é o que a gente chama de carry in, ou cin, né? Então esse carry in é o que a gente chama de vem 1. Quando você tem um exemplo aqui, né? Você tem a operação com 2 bits, uma operação de soma. Quando você faz essa operação aqui, 1 mais 1 vai dar 0, você tem o vai 1 para cá, só que o vai 1 desse bloco aqui, né? Se a gente separar aqui em dois blocos, esse primeiro bloco faz a operação com esses 2 bits, e esse segundo bloco aqui faz a operação com esses outros bits. Então esse vai 1, que vai do cout para a próxima parcela, para esta parcela aqui da frente, ele é o vem 1 deste sistema, né? Então vai 1 do menos significativo e vem 1 do menos significativo. Então ele vai ser o cout desse aqui e o cin desse outro bloco. Então é assim que a gente vai mais ou menos estruturar quando for apresentar um full adder, por exemplo, de 4 bits, como é que ele vai estar conectado. Mas vamos primeiro entender como é o circuito interno nele, né? Vamos sintetizar esse nosso circuito aí. Vou montar a tabela da verdade aqui e eu volto já já, aguenta aí. Voltamos rapidinho aí, já com a tabela pronta, para a gente começar a analisar, né? Então vamos lá, olhar caso a caso aqui. Você tem que as entradas do seu circuito é o A0, B0 e o Cin, e a saída vai ser o Cout e o S, né? Então se você tem todo mundo igual a 0 aqui, vai ser 0 mais 0 mais 0. Então você tem a saída será igual a 0 e o Cout vai ser igual a 0. Se eu tenho nos 2 bits igual a 0 e o Cin igual a 1, que seria mais ou menos esse caso aqui assim, ó, eu colocasse 0 aqui, eu teria 0, 0, e eu tivesse o Cin igual a 1, já que é o Cout desse aqui que está enviando para cá, e o que está recebendo pelo Cin. Então aqui eu vou ter a saída igual a 1, e o meu Cout igual a 0. Aqui eu vou ter saída igual a 1, Cout igual a 0. Aqui, aí você vai ter como se fosse esta situação aqui, né? Aqui você tem A e B, como se eu tivesse essa situação aqui, ó. Então, quando eu fizer essa operação, você tem A igual a 0, aqui seria o A0 e aqui seria o A e o B, né? Seria A aqui e o B. Esse seria o A0, B0, A1, B1, né? Se eu tiver 0 e 1, e o Cin tiver igual a 1, é como se eu estivesse somando todos eles, né? Então eu vou ter saída igual a 0. Se eu fizer essa operação aqui, eu vou ter 0 aqui como resultado e vou ter o vai 1 para a próxima parcela, na verdade. Então aqui eu vou ter saída igual a 0 e o Cout igual a 1. Nessa situação aqui eu vou ter 1 e 0, porque vai ser 1 mais 0 mais 0. Aqui vai ser 1 mais 0 mais 1. Então a saída igual a 0, Cout igual a 1.
Este caso, a mesma coisa, saída igual a 0, Cout igual a 1. Aí neste caso aqui, é como se eu tivesse tudo 1, como se eu tivesse todos os elementos iguais a 1 aqui, por exemplo. Então, quando eu somar tudo isso aqui, o resultado vai me dar 1 e vai 1 para a próxima parcela. Então, eu vou ter aqui 1 e 1. Aí eu posso estruturar o mapa K, né? Para a gente determinar o mapa K de S e o mapa K do nosso Cout. Então, eu vou estruturar o mapa K aqui, rapidamente, para a gente fazer. Você tem aqui A0, B0, e aqui você tem o seu Cin. Deixa eu organizar aqui. Agora esse mapa a gente vai fazer inicialmente para S. Então eu vou preencher de acordo com os mintermos aqui, ó. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Beleza? E eu vou fazer o mapa também, já vou deixar pronto aqui o mapa do Cout para a gente trabalhar com as expressões já no final. Então vou copiar e colar aqui. E esse nosso mapa do nosso Cout. Deixa eu apagar as casas aqui. E esse aqui vai ser o nosso Cout. Então vou preencher aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então quem serão as seleções aí, né? Repare que no mapa do S aqui, como é que vai se dar a seleção da gente aqui, ó. Não vai ter como agrupar, eles vão ser selecionados isoladamente, né? Então vou colocar a expressão do S aqui, ó. S vai ser igual a esse mintermo aqui, que será igual a A0 barrado, A0 barrado, B0, Cin barrado. Ou, esse mintermo aqui vai ser quem? A0 barrado, B0 barrado e o Cin. Ou, esse elemento aqui vai ser A0, B0, Cin. A0, B0, Cin. E por último, este elemento aqui vai ser A0, B0 barrado, Cin barrado. A0, B0 barrado, Cin barrado. Então vou observar aqui quem eu posso colocar em evidência para começar a meio que simplificar, né? Então eu tenho um A0 e A0 aqui, e eu vou ter nesse ponto aqui, ó, A0 e A0, né? A0 barrado nesse caso, né? Então vou pegar S aqui, A0 barrado, eu vou ter B0, Cin barrado ou B0 barrado, Cin. Deixa eu ajeitar aqui. Ou A0, B0, Cin, ou B0 barrado, Cin barrado. Então repare aqui, ó, e esta expressão que você tem aqui dentro, isso aqui é um ou exclusivo, não é verdade? Você tem que A B barra ou A barra B, isso é igual a ou exclusivo B. E nisso aqui você tem uma coincidência, que é A e B, ou A barrado, B barrado. Isso aqui é A coincidência B, que também é A ou exclusivo B barrado. Você pode fazer dessa mesma forma. Se você não lembra, isso está lá em um dos exercícios que eu passei naquela parte de circuitos combinacionais. Então é bom você lembrar dessa representação do exclusivo, que você pode fazer dessa forma, ou do coincidência. Você pode obter isso aí também construindo a tabela da verdade do exclusivo e pegando os mintermos. Isso aqui são os mintermos do exclusivo, isso aqui são os mintermos do coincidência, né? Então eu vou reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira. A0 barrado, então aqui eu vou ter B0 ou exclusivo Cin, ou A0 B0 ou exclusivo Cin barrado, porque é a coincidência. Aí se você observar aqui, você vai ter a seguinte expressão. Você vai ter A, aqui ó, A, B barrado, um I, né? Você tem um I aqui, B barrado, ou B, A barrado. Isso nada mais é que A ou exclusivo B. Então essa sua saída S
ela será, quem é o nosso quem é o nosso A, né? O nosso A é essa expressão aqui. E quem é o nosso B? O nosso B é o A0. Então, essa saída S ela pode ser reescrita como A0 ou exclusivo B0 ou exclusivo Cin. Essa é a sua expressão para S. E a expressão para Cin? Se eu pegar o agrupamento aqui, eu vou ter esse aqui e esse agrupamento. Então, a expressão para o meu Cin, deixa eu colocar aqui embaixo, vou colocar em outra cor, Cin será igual, vou pegar esse agrupamento aqui, que será igual a Cin B0, vou colocar B0 Cin, ou esse agrupamento aqui que será igual a A0 B0, ou este agrupamento aqui, que será o nosso Cin A0, né? A0 Cin. Isso aqui você pode reescrever em termos do Cin ou em termos do A0, né? Aqui. Se eu colocar em termos do Cin, eu vou ter Cin, que pega A0 ou B0, ou A0, B0. Essa é a sua expressão final, que tanto pode ser essa aqui, quanto pode ser essa aqui, para o seu Cin ou QRIN, né? Então você vê que você consegue sintetizar esse circuito para realizar essa soma, beleza? Com relação ao subtrator completo, eu já deixei tudo preparado aí. Já deixei a tabela da verdade, os mapas de Carnot, só para a gente parar para analisar e encontrar a expressão final aí que define a síntese desse circuito. Então, subtrator completo ou full subtractor, você vai ter a mesma composição do full adder, né, de 1 bit, e ele segue aquela mesma lógica, né? Se eu pegar dois números aqui para subtrair, né? Se eu pegar, por exemplo, 10 subtraindo de 0, 1. Então você sabe que se eu subtrair o 0 de 1 aqui, o meu resultado dá 1, né? E vai vir 1 do outro lado. Na verdade, a gente viu que vem 1, quando vem 1 para cá, da outra casa, vai chegar para a gente aqui como se fosse o vai 1 que está chegando para lá, não é isso? Então, aqui vai vir como se fosse a base, quando vem 1 aqui, esse perde 1, e ele vem como se fosse a base aqui, por isso que o resultado aqui vai dar 1, e você obtém que 2 menos 1 vai ser igual a 1. Só que, em vez de a gente tentar entender essa parte de que vem igual à base, vamos olhar do ponto de vista só dos bits. Como assim? Eu coloquei aqui as entradas, o bit A, o bit B e o Cin, que lembre-se que, como esse aqui vai mandar 1 para cá, é como se fosse o Cout desta parcelazinha aqui. E como se fosse o Cin desta parcela aqui. Porque como você está conectando dois blocos, esse Cout aqui ele vai ser conectado no Cin do outro bloco. Isso aqui a gente vai ver logo quando a gente terminar de explicar o full subtractor. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito, por exemplo, um somador ou subtrator de mais de 1 bit. Então aqui na tabela tem todos os casos, né? Se você tiver todos os bits iguais a 0, se eu subtrair, vai me dar 0 e 0 aqui. Agora se eu tenho 0, 0 e 1 no Cin, o resultado vai ser saída igual a 1 e Cout igual a 1. Por quê? Eu vou ter 0, menos 1. Então esse resultado aqui ele vai ter que pedir 1 do outro lado para poder fechar a conta aqui. O resultado vai dar 1 e vai pedir 1 para cá. Então o seu Cout desta parcela vai ser igual a 1. Então por isso que você tem aqui saída igual a 1 e Cout igual a 1. Neste caso aqui, 0 menos 1 é a mesma coisa. Você vai ter como se fosse 0 menos 1, esquecendo isso aqui, né? 0 menos 1, menos 0. Então 0 menos 1 aqui vai lhe dar justamente a saída igual a 1 e o Cout igual a 1. Já que isso aqui você vai subtrair de 0, não vai fazer muita diferença. Deixa eu apagar aqui para a gente ir acompanhando o restante. Então aqui você tem 0, menos 1, menos 1. Você vai ter aqui, ó, 0, menos 1, menos 1. Então dessa parcela aqui, o que é que você tem? Dessa parte aqui. 0 menos 1 vai lhe dar saída igual a 1 e vai jogar o Cout igual a 1. Na verdade, ele vai jogar mais 1 para a próxima parcela lá, que na verdade é o empresta 1 para cá. Já entendeu aí?
Só que esse 1 aqui você vai subtrair deste 1 aqui, então o resultado vai ser 0. Por isso que a saída é igual a 0, mas você tem a geração do Cout, que é o seu empresta 1. Então, por conta da bidirecionalidade aí, né? O Cout vai no CI de 1 e nisso você tem esta situação, né? Nesse caso aqui você tem 1 menos 0 menos 0, a saída vai dar igual a 1 e o Cout dá igual a 0. 1 menos 0 menos 1, você vai ter 1 menos 0 menos 1. Isso aqui, esse resultado aqui vai lhe dar 1 e 1 menos 1 você vai ter 0. Então até aí tudo bem, vai dar saída igual a 0, Cout igual a 0. Beleza? Vamos fazer os demais agora também. Está faltando aqui. 1 menos 1 menos 0. O resultado disso aqui vai dar 0. Menos 0 vai dar 0 também. E esse aqui como é que fica? Você tem 1 menos 1 menos 1. O resultado disso aqui dá 0. Tranquilo? Só que 0 menos 1 vai lhe dar 1. E o Cout lá vai lhe dar 1 aqui no Cout. Que é o seu CIN que ele pede emprestado. Então por isso que a saída é igual a 1. E o Cout também é igual a 1. Então vamos passar para a tabela da verdade aqui. Ó. Eu vou colocar do mapa S, vai me dar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ora, esse mapa aqui a gente acabou de fazer do somador completo, não é isso? Então esse aqui vai dar A0 ou exclusivo B0 ou exclusivo CIN. É o mesmo mapa. Então se você não está lembrado, volta um pouquinho aí no vídeo para pegar aquela parte que a gente fez com o somador completo. E com relação ao Cout, você tem 0, se eu colocar na cor verde, né? 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Então aqui eu vou selecionar este aqui, este e este. Então para o meu CIN, eu vou ter esta seleção aqui vai ser A0 CIN, A0 barrado, né? CIN, essa pequena aqui. Esta aqui vai ser A0 barrado B0. A0 barrado B0. Ou esta seleção aqui vai ser B0 CIN. B0 CIN. Então posso colocar em evidência com CIN também. Aqui já está correto, mas eu posso reescrever como. Isso aqui também pode ser reescrito como CIN A0 barrado ou B0. Ou A0 barrado B0. Essa expressão também está correta e com isso você tem os dois circuitos de somador completo e aqui o subtrator completo. Vamos ver agora como é que seria para estruturar para mais de um bit, como é que você estrutura esses somadores ou subtratores completos já que o circuito é bem dizer o mesmo. O circuito que eu digo é o diagrama de blocos, né? O bloco vai ser o mesmo, as ligações. A diferença é o interno, né? É o circuito interno, já que essa expressão aqui é diferente desta expressão aqui, né? Que a gente viu aqui para o CIN do somador completo. Para a saída vai ser a mesma, é o exclusivo nas duas, né? Mas para o Cout, né? Para o Cout, até corrigir aqui, para a gente não acabar causando confusão, aqui é para o Cout. Que Cout. Beleza? Então as expressões dos Couts aí são distintas. E para a gente fechar aqui, vamos abordar um somador de 4 bits. Né? Isso pode ser feito da mesma forma para o subtrator. Porque você vai unir blocos aí. O que importa é internamente, que os circuitos vão ser distintos. Lembra? Apesar da equação de saída do somador completo e do subtrator completo serem iguais, a do Cout é diferente. Então, tem aqui um exemplo de um somador de 4 bits. Você tem o número A, que é composto por 4 bits, e o número B, que é composto por 4 bits. Eu coloquei, por exemplo, como essa soma se processa aqui, né? Então aqui você teria 1 mais 1 vai dar 0, vai 1. Então você tem 1 mais 0 mais 1 aqui, isso vai dar 0, vai 1. Você tem 1 mais 1 mais 0, vai dar 0 e vai 1. E você tem 1 mais 1 mais 1, que vai lhe dar 1, e vai 1 para cá, né? Que vai aparecer aqui na frente. Então, essas saídas aqui são as saídas. Essa aqui seria a saída S0, essa seria S1. E quem é S0? É A0 somado com B0. Quem é S1? A1 somado com B1. E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho
o meu A0 com o B0, repare que quando eu fiz a soma, o resultado foi 0 e foi 1. Né? Então você tem o seu Cin aqui, que não vem nenhum número para essa parcela, você não tem nada nessa região aqui. Né? Então não vem nada para cá, não vem nada. Então esse seu Cin aqui do seu dispositivo ele pode ser aterrado, ou seja, não chega nada para ele, pode ser considerado 0. Mas esse Cout ele é gerado para esta parcela, tá vendo? Gerado para esta soma aqui gera este Cout, esta soma aqui vai gerar este Cout e esta soma gera o próximo Cout. Então o Cout deste bloco aqui, ele vai ser conectado a este bloco que está fazendo a operação. Então você tem essa ligação aqui, ó, deste Cout para o Cin aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, pronto. Então o que é o Cout dos bits 0 vai ser o Cin dos bits 1. Então aqui você tem A1, B1. Lembra que S é igual a A, O exclusivo B, O exclusivo Cin. Então leve em conta na hora de fazer o processo aí, né, de soma. Então o próximo, aí você tem aqui A2, B2 e aqui você vai ter A3, B3, com as ligações do Cout no Cin posterior. E aqui você vai ter o seu Cout, eu vou chamar de Cout 3, porque é este Cout aqui, ó, este aqui é o seu Cout 3. E aqui você tem a saída S3, S2, S1 e S0. E é assim que você estrutura, pode ser de 8 bits, 64, 32, é assim que você estrutura um full adder de N bits. E o mesmo pode ser feito para um subtrator completo de N bits. Você vai agrupar os blocos da mesma forma que você fez aqui com o full adder. A diferença está no circuito interno, porque o circuito do Cout do somador completo é diferente do circuito do Cout do subtrator completo. Beleza? A aula foi um pouquinho extensa, espero que você tenha compreendido, mas foi importante porque esses dois elementos nós vamos precisar bastante quando formos abordar os demais assuntos deste bloco, né? E vamos para os destaques, os highlights do conteúdo que vimos aqui, né? Vimos aqui o somador completo e o subtrator completo. Vimos que esses dois elementos eles são necessários quando você vai fazer operações com mais de um bit, que é o que geralmente são feitos nos sistemas digitais, não operam apenas um único bit, não é isso? Então esse somador completo e o subtrator completo, nós fizemos a análise deles, a síntese, e vimos que na síntese, apesar das equações das saídas desses dois circuitos serem idênticas, as expressões do Cout são diferentes, né? E tem a característica do Cin também, que é necessário, o carry-in, ou transporte de entrada, tanto para o somador completo quanto para o subtrator completo, que essa é a diferença, né? Você tem o half adder, que é o meio somador, ele não tem um Cin, e o full adder ele vai ter o Cin, o mesmo vai ser para o subtrator. E esse Cin é importante para justamente você conseguir conectar. Inclusive eu mostrei para você como você conecta cada bloco de um somador, que pode ser feita a mesma coisa para um subtrator. E em cada bloco você tinha que o Cin, o Cout de um bloco vai no Cin do próximo, na verdade. O Cout de um outro bloco vai no Cin do próximo. E assim sucessivamente para N bits lá. A gente fez para 4 bits, mas você poderia fazer para 10 bits, 12, enfim. Uma infinidade, N bits. E para o subtrator da mesma forma. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se tiver dúvida, já sabe como é que pode me encontrar, ou no fórum do vídeo, ou por mensagem direta. E eu vejo vocês na próxima aula, onde nós falaremos sobre o somador subtrator. A gente vai pegar esses dois circuitos e vamos colocar num único para ver como ele funcionaria, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.